Olá, amigas! Oi, amigos! Tudo bom? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um estudo da doutrina espírita? Cada um escuta essa palestra quando quiser, na hora, no dia que puder, mas quando escuta, se conecta com a mensagem, cria essa ligação gostosa com Deus, com Jesus, com os nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda, espíritos protetores, benfeitores, etc, etc. A gente tem uma turma maravilhosa torcendo pela gente e nos ajudando, não é mesmo? Nosso tema de hoje é Maria Madalena ou Maria de Magdala, como vencer os vícios? E os livros que foram usados nesse estudo foram Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, capítulos 20 e 22, Caminho, Verdade e Vida, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lição 92, o Livro dos Espíritos, perguntas 908 a 910, de Allan Kardec. O Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. E o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, item 84, observação. Antes de conhecermos a história de Madalena, que é muito emocionante, preparem os lencinhos, viu? Primeiro nós vamos estudar alguns trechos da sua vida à luz do Espiritismo, porque há muito conhecimento, há muito ensinamento útil para todos nós. Emmanuel escreveu o seguinte no Caminho, Verdade e Vida: ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor, nem mesmo Paulo de Tarso. Como assim? Nós conhecemos a vida de Paulo de Tarso através do romance Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. Nós conhecemos todo o longo caminho, as longas batalhas vividas por Paulo. Como assim Madalena caminhou mais? Seu exemplo de transformação é ainda maior. É isso mesmo, Paulo já era muito religioso, muito fiel aos seus valores, muito disciplinado, mesmo na época em que perseguia cristãos. Ele acreditava que estava certo, ele seguia a lei de Moisés. Enquanto Madalena não, ela estava ali na vida louca, largada nos vícios, nas paixões desgovernadas, envolvida com obsessores. Ela estava num poço bem mais fundo do que Paulo de Tarso, por isso que o caminho dela foi ainda mais longo, e ela o cumpre. Foram 7 espíritos perturbadores afastados dela. Esse trecho está em Lucas. Jesus a liberta dessa obsessão, mas se ela não tivesse mudado, ela teria atraído outros obsessores iguaizinhos. Nós que trabalhamos nas sessões de desobsessão, que estudamos o tema, que estudamos a nós mesmos, sabemos muito bem que isso acontece. Se a gente não muda, vão uns obsessores, depois vêm outros. Vale a pena lembrar que nessas sessões são 2 que se libertam, não um só. O primeiro a se libertar é o obsessor e depois o obsidiado. Temos no livro Libertação do Espírito André Luiz, psicografia do Chico, um exemplo disso. O protagonista do livro, o alvo dessa libertação do título, não é a pessoa que estava sofrendo obsessão, é o obsessor, que era o Gregório. Jesus curou muitos, livrou muitos de obsessões, mas todos permaneceram curados? Não.
Ele dizia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas nem todos ouviram seu conselho. E a gente sabe que se voltarmos para os mesmos hábitos, atrairemos o mesmo tipo de companhia. Então, é muito importante se modificar para viver melhor. Não tem outro jeito, é preciso se modificar. Mas não vamos confundir qualquer tipo de paixão com os vícios. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que a paixão está no excesso provocado pela vontade. Paixão pode ser algo muito positivo. Podemos nos apaixonar por culinária, por música, por costura, por estudar espiritismo ou outro tema profundo, etc. A paixão pode ser algo positivo. Pergunta 908 do Livro dos Espíritos diz assim: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Uma paixão se torna perniciosa, ou seja, ruim, prejudicial, no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Essa é uma grande realidade, conhecemos bem essa realidade. Quando a gente deixa uma paixão, um vício, um prazer nos dominar, é uma complicação só. E a pergunta 909 do Livro dos Espíritos também diz o seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta dos espíritos foi: sim, e às vezes com pouco esforço. O que falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Ai, 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 entramos aí em mais um momento, as chapuletadas que os bons espíritos nos dão. Porque essa é uma daquelas perguntas que quando a gente lê, pensa: meu Deus, é verdade. Quantas vezes a gente diz com os lábios que quer se livrar de um vício, que quer parar de beber tanto, de fumar, de comer demais, mas no fundo gosta e quer continuar fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo que isso causa prejuízos. O que falta é querer de verdade. Então, seja qual for o vício, será que basta querer para se livrar dele? Vamos analisar com calma isso. Querer é a parte fundamental, mas a vontade deve atingir várias áreas. Por exemplo, há vícios que causam dependência química, psicológica, então a pessoa tem não só de querer largar o vício, mas também tem de se abrir para fazer uma terapia, tem de tomar medicação adequada para lidar com a abstinência, para ter equilíbrio químico no corpo. Isso além do nome da pessoa ser colocado nas sessões de desobsessão para ajudar a todos os envolvidos no caso, porque todos precisam de ajuda, o encarnado, a família do encarnado e os desencarnados, além da mudança de comportamento do encarnado, daquele que está sofrendo a obsessão e todos esses problemas. Mas é claro que para tudo isso dar certo, é preciso que a pessoa se comprometa, que ela queira, que ela tenha vontade. Agora, se a pessoa diz que quer, mas não se abre para os tratamentos necessários, ela está se sabotando. Ela está sabotando a sua cura. Vale lembrar que uma das armas mais usadas pelos obsessores é cutucar o nosso orgulho e os nossos preconceitos tolos e fazer com que nos afastemos dos tratamentos necessários.
Pensar que, só louco, só maluco faz terapia ou só maluco vai ao psiquiatra é uma ideia falsa que tem que ficar para trás. Veja o que diz Kardec na observação que fecha o Evangelho segundo o Espiritismo. São os 2 últimos parágrafos do Evangelho, é só abrir lá. Uma coisa, no final do livro, algumas editoras inserem notas explicativas, divulgação de outros livros, etc. Mas o que eu vou ler agora é o texto original que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Allan Kardec, e está no capítulo 28, item 84, observação, ok? Vamos lá. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade para a condução ao bem de espíritos quase sempre muito perversos, endurecidos e astuciosos, pois que os há rebeldes até o último grau. Seja qual for a natureza do espírito, o certo é que nada se obtém pelo constrangimento e pela ameaça, pois toda a influência depende do ascendente moral. Outra verdade igualmente verificada pela experiência e que a lógica comprova é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer símbolos materiais. A obsessão demasiado prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético ou médico, para o restabelecimento do organismo. A causa tendo sido afastada, ainda resta combater os efeitos. Eu vou repetir essa frase aqui, ó. A obsessão demasiado prolongada pode ocasionar desordens patológicas, quer dizer, doenças, exigindo por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético ou médico, para o restabelecimento do organismo. Certo, é importante sim, às vezes a gente precisa tomar remédio, precisa de tratamentos mais amplos. Aí alguém pode pensar, tá bom, mas Kardec não falou nada de terapia aí, falou de médico, mas não de terapia. Ele não falou porque naquela época não existia terapia. Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, em 1863, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado, ele era uma criança de 7 anos. Freud nasceu em 1856, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos. E vale lembrar que Jesus foi nosso maior terapeuta. Sim, isso mesmo, Jesus. Lembram que ele perguntava às pessoas que o procuravam: que queres que eu te faça? Ora, se um cego o procura, não é óbvio que ele quer ver? Sim, é. Não é óbvio que Jesus já sabia o que ele queria? É claro que sabia. Por que então o mestre perguntava à pessoa: que queres que eu te faça? Para que a pessoa pensasse no que ela queria, para que ela se conhecesse e se comprometesse com o seu desejo. Isso é terapia. Então, nós vemos que a vontade é fundamental. Não porque a pessoa vai conseguir vencer sozinha todos os vícios, não. A vontade é fundamental porque ela faz com que a pessoa procure, se abra e se comprometa com os profissionais da Terra que podem ajudá-la com os tratamentos espirituais e com as orientações da casa espírita, enfim, faz com que ela
Se comprometa com todos aqueles que podem ajudá-la a melhorar. Madalena não saiu dos seus vícios sozinha. Nós também precisamos de toda ajuda que pudermos ter, mas sem a nossa vontade firme, nós não nos abriremos para essa ajuda e sabotaremos a nossa cura. Pergunta 910 do Livro dos Espíritos. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? E a resposta dos espíritos: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Ai, que reconfortante sabermos que a missão dos bons espíritos, a missão do nosso anjo da guarda é fazer isso mesmo, é nos ajudar a viver melhor. Mas a gente precisa estender a mão para pegar na deles, senão eles não podem fazer nada. Eles nunca violam o nosso livre-arbítrio. Quem faz isso são os espíritos inferiores, não os superiores. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, foi esse exemplo de alguém que venceu as paixões perversas que a dominavam e que depois passou a viver com fervor uma paixão diferente, a paixão pelo Evangelho de Jesus. É uma mudança e tanto. Alguns confundem Madalena com a mulher adúltera, naquela passagem em que Jesus disse: atirai a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, sabe? Mas não é ela não, aquela é uma outra irmã nossa, não é Madalena. A primeira coisa que pensamos sobre Maria Madalena é que ela era uma cortesã, uma mulher da vida, uma prostituta, mas ela foi muito mais do que isso, ela se transformou na mensageira da ressurreição, não é pouca coisa, mensageira da ressurreição, um exemplo de transformação, de coragem, de fidelidade. Ela jamais abandonou Jesus ou duvidou dele. Certa ocasião, nós lemos isso no livro Boa Nova. Simão Pedro reclamou com Jesus quanto ao fato de haver muitas mulheres de má vida nas pregações dele. Jesus respondeu: quase sempre, Simão, não é a mulher que perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? Devemos amar a um e a outro. Que lição extraordinária! Devemos amar a um e a outro. Bom, no precioso livro Boa Nova, é uma pérola, né? O Boa Nova. Nós ficamos conhecendo a história de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, em detalhes. Ela era uma cortesã rica, tinha servos, morava num palacete, tudo do bom e do melhor, mas era infeliz, não tinha respeito nem amor verdadeiro. As mulheres a invejavam e a odiavam porque ela era belíssima e tinha os homens ali aos seus pés. Os homens a perseguiam à noite, atrás dela corriam à noite e a repudiavam de dia. Então ela era bem feliz. Certo dia, Madalena ouve falar de Jesus e começa a ir em seus sermões. Claro que ela se sente muito tocada, então ela decide se aconselhar particularmente com Jesus, que estava na casa de Simão Pedro em Cafarnaum. E ela vai até lá. Quando ela chega nessa casa humilde, Jesus a recebe com um grande sorriso.
Claro que Jesus já sabia que ela estava indo para lá e como é bom, né, ser recebido com um grande sorriso. Agora imagine um grande sorriso de Jesus. Ela diz: Mestre, tenho sede do verdadeiro amor. Desejava ser das vossas ovelhas. Será que Deus me aceitaria? Jesus responde para ela: Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ai, ai. Podemos evoluir pelo amor ou pela dor, nós sabemos, então vamos escolher a caridade, que é o amor em movimento. E Jesus continua: Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria do mundo sem a tarefa silenciosa das mães? E aí Madalena responde: Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Jesus então nos dá mais uma lição ao dizer para ela: E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou aos filhos das outras mães? Nós não somos mães apenas quando geramos filhos, não. Quando cuidamos com amor dos filhos das outras mulheres, nós nos transformamos em mães também. As professoras que ensinam o evangelho lá na comunidade ou nas casas espíritas são todas mães aos olhos de Deus e tantas outras. Depois desse encontro tão significativo com Jesus, Madalena descobre um novo propósito para sua vida: redimir-se, elevar-se e ajudar na elevação dos seus semelhantes. Maria de Magdala abandona seu palacete, seu luxo material, sua vida de cortesã e vai embora levando apenas um vaso com um precioso óleo. Alguns dias depois, na cidade de Naim, um fariseu que adorava dar festas, chamado Simão, não é Simão Pedro, não, é Simão o fariseu. Ele dá um banquete para Jesus. O costume da época era beijar a visita no rosto, se fosse um igual, e nas mãos, se a pessoa fosse um mestre. Também era costume dar uma bacia com água fresca para o viajante lavar seus pés e se refrescar também do calor do deserto, né? Quando a visita era ilustre, se derramava um pouco de óleo na cabeça da pessoa. Simão, o fariseu, quando recebe Jesus, não faz nada disso, nada. Jesus entra, fica quieto, tá lá no tal banquete. E de repente, Madalena entra no banquete, pois as portas ficavam abertas nesse tipo de festividade naquela época. Ela vai até Jesus, lava seus pés com suas lágrimas, enxuga-os com seus cabelos e derrama sobre os pés de Jesus aquele óleo caríssimo. Ela faz tudo o que o anfitrião não fez e de modo mais amplificado, mais humilde. Jesus então diz a ela: Por muito amares, estão perdoados os seus pecados. Desde que ela havia conhecido Jesus, havia transcorrido um período curto de tempo, mas Jesus, que lia no íntimo dos corações, viu que ela já havia percorrido um caminho imenso dentro de si mesma. E ele via não só quem ela era, mas quem ela viria a ser.
Maria de Magdala, a partir de então, se torna a mais fiel discípula de Jesus, acompanhando todos os seus passos e ajudando as pessoas que o ouviam, os leprosos, as mulheres decaídas que ela compreendia tão bem, as crianças miseráveis, etc, etc. Quando Jesus é crucificado, lá estavam Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, João Evangelista e uma tia de Jesus, também chamada Maria. Os outros discípulos fugiram desesperançados, cheios de medo. E enquanto os homens dormiam na sua dúvida e covardia, Maria Madalena estava lá firme, no alvorecer do terceiro dia após o Calvário, indo ao túmulo cedido por José de Arimateia, onde estava o corpo de Jesus. Quando Madalena chega lá, não encontra o corpo do mestre. Ela pergunta a um jardineiro onde estava o seu corpo. Ela não havia percebido que aquele jardineiro era Jesus. E ele é mesmo o jardineiro paciente dos nossos corações. Vale lembrar uma coisa, o corpo físico de Jesus com o qual ele esteve encarnado entre nós morreu. Jesus se apresenta então com seu corpo espiritual temporariamente visível e tangível. Até hoje muitos perguntam por que Jesus se mostrou ressuscitado, dando prova de que o espírito é imortal e que pode se comunicar com os encarnados, primeiro para Madalena. Humberto de Campos diz no Boa Nova: Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. E aí a gente pensa, tá bom, mas Maria de Nazaré não amava imensamente Jesus, seu filho? Claro que sim, lógico. Então por que não foi ela escolhida como mensageira da ressurreição? Emmanuel nos esclarece. Com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro da vida transformada para a glória do bem. Maria de Nazaré sempre foi uma pessoa de vida reta. A mensagem do Evangelho já encontrou a sua alma elevada. Maria de Magdala, porém, ao contato do Evangelho, fez a maior transformação conhecida no cristianismo. Então, quando Jesus escolhe Madalena, ele escolhe todos nós. O Evangelho existe para nos transformar e ela era o melhor símbolo. Mais para frente, quando ela conta aos apóstolos que vira Jesus ressuscitado, a reação deles é duvidar. Ele apareceu para você? Mas logo você? Mas alguém muito especial acreditou nela. Maria de Nazaré. Seu coração dizia que seu filho estava vivo e que Maria Madalena estava falando a verdade. Jesus então prova que havia de fato ressuscitado. Ele aparece para Pedro, para 2 discípulos na estrada de Emaús, para os apóstolos num recinto fechado em 2 ocasiões, uma sem Tomé e outra com Tomé presente. Aparece para Tiago, João, Tomé, Natanael e outros 2 discípulos no lago Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Aparece em Betsaida e na Galileia para mais de 500 pessoas. O Boa Nova nos ensina. A mensagem da alegria ressoou na comunidade inteira. Jesus ressuscitara, o Evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé
renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Imagina só, o clima realmente deve ter ficado muito bom, né? Que coisa maravilhosa, sair da desesperança para a confirmação de que todos os ensinamentos de Jesus eram mesmo verdade. Os discípulos então decidem se espalhar para pregar o Evangelho. Madalena pede para seguir com algum deles, mas eles temem sua condição de mulher decaída e não aceitam sua companhia. Sozinha, ela procura trabalhos honestos e humildes em Magdala e Dalmanuta. Não faltaram homens que tentaram fazê-la voltar ao passado, mas ela resistiu bravamente. Depois de um tempo, sobrevivendo assim, ela encontra um grupo de leprosos que procurava por Jesus na cidade de Dalmanuta. Eles, naturalmente, não sabiam ainda o que havia acontecido com Jesus e ela conta para eles o que aconteceu e começa a pregar o Evangelho para aquelas almas sofredoras. As autoridades de Dalmanuta não gostam daquele movimento na cidade deles e os mandam embora, mandam os leprosos embora para Jerusalém, viver no Vale dos Leprosos. E Madalena decide partir para viver com eles. Ela os toma como filhos do coração e eles a aceitam como mãe espiritual. Todos ali estavam abandonados na terra, né? Madalena e os leprosos, e eles se unem. Daquele dia em diante, ela pregava o Evangelho todas as tardes. E aqueles sofredores vivendo na miséria e na doença lá no vale imundo dos leprosos em Jerusalém se sentiam aliviados, cheios de conforto, esperança e paz. O tempo vai passando e um dia Maria de Magdala vê nela mesma os sinais da lepra, hoje chamada de hanseníase, que tem tratamento, tem cura, mas naquela época não tinha. Nos conta Humberto de Campos no Boa Nova. Observando as feridas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. A paz de espírito de quem trilha o caminho do bem não é abalada por nada, nem por doença alguma, nem por perda nenhuma. Mas é claro que para isso é preciso que a nossa fé seja robusta como a de Maria de Magdala. Ainda está longe, né? Ela é menor que um grão de mostarda, como disse Jesus. Mas esse é o nosso propósito, é o nosso caminho, que a nossa fé um dia seja tão robusta como a de Maria Madalena. Sabendo que ela não teria muito tempo de vida, Madalena decide rever sua amiga Maria de Nazaré, rever João e os demais companheiros em Éfeso. Madalena então se despede dos seus filhos do coração no Vale dos Leprosos. Eles doam para ela suas esmolas escassas. As crianças se agarram nas suas pernas, os doentes mais graves se arrastam para dar adeus a ela. É uma cena muito tocante. A distância entre Jerusalém e Éfeso, vocês estão sentados? Era de quase 1000 quilômetros. Era como, em medidas aqui do Brasil, ir a pé de São Paulo a Brasília, andando a pé e doente. Olha, eu acho que lá no plano espiritual deve haver estudos longos só sobre essa jornada de Madalena, né? De Jerusalém a Éfeso.
A jornada foi muito difícil, ela sofreu todo tipo de humilhação, de dor, de privação, mas seguiu em frente. Quando finalmente ela chega em Éfeso, suas forças se acabam e ela desmaia. Um casal de cristãos a recolhe por caridade sem saber que era ela. E assim ela consegue rever Maria de Nazaré, rever João e os demais amigos. Depois do reencontro, por muitos dias, Madalena se debateu entre a vida e a morte, já inconsciente. E o texto do Boa Nova é tão emocionante que vale a pena ler. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo, quer dizer, uma alegria indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se ajoelhou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos seus braços e murmurou: Maria! Já passaste a porta estreita, amaste muito. Eu te espero aqui. Olha, tô toda arrepiada. Vamos ficar com esse exemplo de Maria de Magdala e tentar imitá-la dentro da nossa pequenez. Vamos em frente, com confiança e alegria de servir. Um abraço bem apertado em todos.